Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quentíssima terça-feira, dia 30 de março de 2021, data simbólica, amanhã, 31 de março. Bem, essa é a véspera de 31, claro, por óbvio, porque é uma questão matemática, antes do 31 vem o 30, mas o 30 já é uma data para lá de simbólica, principalmente agora que Bolsonaro começou o seu segundo governo. Eu arrisco dizer que ontem, com a reforma ministerial, Bolsonaro começa o segundo governo, o seu segundo governo, muito mais alinhado com ele mesmo. Este segundo governo, sim, terá muito mais a cara do Bolsonaro raiz do que o anterior, que terminou ontem. Pois é, foram muitas as mudanças, mas as principais estão no Ministério da Defesa, onde entra o general Walter Souza Braga Neto. O Ministério das Relações Exteriores será ocupado por Carlos Alberto Franco França. A Secretaria de Governo da Presidência da República será ocupada pela deputada federal Flávia Arruda. Aqui o pessoal torce o nariz e diz, deu mais um cargo para o Centrão. É o único cargo que foi para o chamado Centrão. Mas política é isso, Bolsonaro precisa de algum apoio. E é melhor pegar o Centrão do que o esquerdão, porque direitão não existe mesmo, se é que vocês me entendem. E também a Advocacia Geral da União, André Mendonça, sai do Ministério da Justiça e vai para a Advocacia Geral da União, onde ficará mais na moita, se preparando para uma possível futura indicação ao STF. E falta ainda a Secretaria Especial de Comunicação Social e Ministério das Comunicações. Bem, o problema todo no momento está no comando das Forças Armadas. A grande mídia diz hoje que agora o novo ministro da Defesa, Braga Neto, nesse momento, encontra-se com o general Edson Leal Pujol, comandante do Exército, e também os comandantes da Marinha e da Aeronáutica. A questão, o imbróglio está aqui. Para a grande mídia, o presidente pediu a cabeça de Pujol. Eles não se entendem. Pujol não é alinhado com Bolsonaro, não é alinhado com o comandante. E aí é problema, evidentemente. Os comandantes da Marinha, Ilques Barbosa Júnior, e da Aeronáutica, Antônio Carlos Muarete Bermudes, não estão nesta linha de conflito direto com o presidente, segundo apuramos. Eles poderiam ficar no cargo, mas Bolsonaro quer sim mudar Pujol. E já explico por quê. No Exército, no entanto, a ordem expressa do Planalto é por mudança. Não há mais diálogo, diz a grande mídia, entre o presidente Pujol, que é contra a politização nos quartéis e defende medidas rígidas, mais rígidas parece, porque está bastante esticada a corda, contra a pandemia do novo coronavírus. Pela regra em vigor, os 3 comandantes que são escolhidos por meio de listas tríplices podem renunciar aos cargos. São funções políticas. Esse movimento está colocado entre as alternativas. Tudo vai depender da conversa com Braga Neto, dessa conversa que tem hoje Braga Neto com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Braga Neto, provavelmente, nessa reunião, pedirá um voto de confiança a Bolsonaro e a sua reforma ministerial. Já a matéria do Correio Brasiliense, vejam vocês, diz que o general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa, era o último anteparo para a retirada de Pujol do comando do Exército. Com a queda do general, é natural que o Pujol, comandante do Exército, também pegue o seu boné. A pressão pela demissão de Pujol aumentou muito nas últimas 2 semanas.
Bolsonaro queria que o exército fosse mais pró-governo, com demonstrações públicas nesse sentido. Quem está dizendo isso é o Correio Brasiliense. Mesmo em relação às falas absurdas, como a adoção de um estado de sítio, medida refutada tanto por Azevedo e Silva quanto por Pujol, contrários a posicionamentos políticos por meio das Forças Armadas. Bolsonaro sentiu-se traído. Chamou Azevedo e Silva para uma conversa no Planalto às 14 horas. Não lhe deu nem 5 minutos de conversa e o demitiu. A decisão do presidente da República pegou todos no entorno do general de surpresa, pois era ele um dos integrantes do governo que mais defendia Bolsonaro. É claro que isso aqui é balela, conversa para boi nanar. Esta reforma ministerial não foi feita a toque de caixa. De repente, Bolsonaro acorda na segunda-feira com aquilo lá virado e resolve fazer uma reforma ministerial. Não, isso vem de longa data. É preciso lembrar que o Brasil está atravessando um processo doloroso de inversão de valores. Começou mais ostensivamente com a soltura de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois veio aquela decisão autocrática, ou melhor, monocrática, de Fachin e, finalmente, a limpeza total do mesmo. Lula hoje é um homem sem mácula, sem mancha. Bem, o STF, claro, estava dando um claro recado à nação de que o crime compensa, mas não o crime do ladrãozinho de galinha. O grande crime, este compensa, porque terá sempre uma decisão favorável lá no STF. Sem falar da pandemia, sem falar que governadores estão fazendo dos seus estados repúblicas autoritárias. Os estados viraram repúblicas ditatoriais, quebrando a união, evidentemente. E sem falar também a grande pressão midiática para derrubar o presidente. Tudo isso incitando para o retorno dos comunistas no poder. É claro que Bolsonaro tinha que dar uma resposta forte, terá que dar uma resposta muito forte, porque ou vê o Brasil afundar justo na sua presidência, ou reage em favor do povo, da unidade nacional, em favor da nossa Constituição e da nossa soberania. Mas também coisas como, por exemplo, um embaixador chinês aqui fazendo lobby no Congresso e querendo mandar na política brasileira. Pois é, tudo isso está no bojo dessa mudança ministerial. Bolsonaro está pensando e articulando há algum tempo esta mudança. Mas o principal dessa mudança encontra-se exatamente naquilo que a esquerda chama hoje de golpe, que de golpe não tem nada. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas e precisará muito do seu apoio, de coesão. Portanto, é claro, a mudança está muito dependente, hoje o sucesso da mudança, do novo Ministério da Defesa, do novo ministro da Defesa, o senhor Braga Neto, que buscará uma reconciliação, por assim dizer, com Pujol, que é o último obstáculo para que o comandante em chefe das Forças Armadas as tenha na mão. Pujol é um militar e, portanto, deve respeitar a hierarquia. Se não o fizer, deixará o seu cargo para outro. Já se fala num nome que não leva em consideração o quesito antiguidade. Bolsonaro pode colocar um general à frente do exército alinhado com o seu pensamento. E isso, dizem uns, pode constranger as Forças Armadas. Acredito que não. As Forças Armadas têm sim
uma heterogeneidade de pensamentos. Nem todo mundo pensa igual. Existem aqueles que gostam de Lula, por exemplo. Existem aqueles que gostam de Bolsonaro. Isso é normal. Mas o que prevalece mesmo é a coesão, é a unidade. Portanto, se Pujol for demitido, ele pode sair zangadinho, claro, mas não será ele um obstáculo à presidência de Bolsonaro, porque é um militar e se comportará como tal. Bem, uma vez saído Pujol, Bolsonaro colocará realmente alguém alinhado com o seu governo. Resumão da história. O governo Bolsonaro de hoje é diferente do de ontem. Hoje ele tem a cara do Bolsonaro raiz, podem ter certeza. Mas o mais interessante nessa história vem agora. Quando a esquerda pede a cabeça de um ministro de Bolsonaro, o que acontece? Ele coloca outro mais bolsonarista no seu lugar. Foi o recado dado ontem. Por exemplo, Ernesto Araújo saiu, pediu demissão, não aguentou a pressão, mas entrou outro ministro alinhado com o presidente. Logo mais pedirão a cabeça de Ricardo Salles do Meio Ambiente, podem ter certeza. A falsa direita rasgará as vestes, se cobrirá de cinzas, mas Bolsonaro seguirá na sua toada. Colocará outro Ricardo Salles no lugar de Ricardo Salles, podem ter certeza. É esse o recado que deu Bolsonaro. Vocês podem tirar Ricardo Salles, podem tirar Ernesto Araújo, podem tirar até a Damares. Eu colocarei outra Damares, ainda mais Damares no lugar. É assim que a banda está tocando. E nessas, claro, o Centrão vai levar alguma, o que é muito bom, porque fortalecerá o apoio a Bolsonaro lá no Congresso, que é muito importante, ninguém duvida. Agora, com um exército, uma marinha e uma aeronáutica alinhadíssima com o presidente, esta crise violenta que está se anunciando pode sim ser superada na categoria e claro, na força. Não estou dizendo aqui força bruta, a força dos símbolos. Temos hoje um presidente que, se não tem boas relações com o STF, está construindo uma boa relação com o Congresso e, melhor ainda, com os homens das armas. Porque não duvidem, quem tem a arma tem poder, ainda. E poder é o que Bolsonaro precisa. Depois eu volto para falar mais sobre esse assunto, porque ainda vai render e muito. Mas a minha visão é essa. Bolsonaro faz hoje um governo mais bolsonarista e terá muito mais apoio das Forças Armadas e mandou um forte recado à esquerda. Quando tirarem um ministro meu, eu colocarei um ministro ainda mais meu. Parabéns, presidente. Estamos contigo. Até depois.